Vamos começar do versículo 13, tá bom? Vamos começar do 13 para não ficar dúvida para o senhor. Ele vai dizer assim, ó: como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Dir-me-ás então, será que há injustiça da parte de Deus? Ele diz: de forma alguma. Porque ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, olha só, Messias, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Aí escute agora o que o Senhor me perguntou. Porque a Escritura diz a Faraó: para este propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Então, meu irmão, Deus fez o que fez por um propósito, não porque ele estava castigando. E outra coisa, se o irmão disser que Deus ali está aplicando justiça antes do juízo final, cai por terra o perdão de Jeová, que ele quer que todos sejam salvos. Aí o irmão vai ter que dizer o seguinte: ele quer que todos sejam salvos só 3 vezes que negarem, só 8 vezes que negarem. O texto ali, ele está dizendo: eu não quero que eles sejam salvos. A pregação que o arminiano diz que é para alcançar a todos, nesse caso foi para negar a salvação. Então não faz sentido dizer que não, ali foi porque eles já eram ruins. Antes que comece o debate aí, eu queria que o senhor falasse dos filhos de Eli, que a Bíblia diz que Deus não queria salvá-los. Por favor. Bom, o texto que o pastor Bodão está usando, eu acho que é um dos mais fantásticos que tem. Eli chama os filhos e diz assim: olha, vocês têm que se arrepender, fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí o texto diz assim: mas Deus, olha o texto, queria matá-los. Mas não lhe deram vida porque Deus os queria matar. Deus os queria matar. Eu quero matar. Pô. Ai, que Deus... que Deus terrível. O Mateus disse, o menino com o velocé, cabecinha na cabeça, né? A panela na cabeça. É o menino maluquinho. O menino maluquinho. Mas quando eu vejo o Mateus fazendo as defesas que ele tem, eu não lembro do menino maluquinho. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro do menino lá da cabeçona no velocípede, como era o nome? Bob. O incrível mundo de Bob. Ele sai criando coisa onde não tem, sabe? Ele imagina da cabeça dele e sai botando dentro do texto, dentro do contexto, dentro do grego, dentro do aramaico, dentro do hebraico. É só o incrível Pastor, mundo de Bob. Dentro da expiação limitada que o senhor, como calvinista, defende, como é que o senhor aborda ali o cosmos ali? Primeira Epístola de João 2:2. Eu vou repetindo para os irmãos lembrar. Ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não somente do nosso, de todo mundo. Tá, Quem é o mundo ali? Tá, eu vou falar eu vou deixar os dois, mas eu vou responder. Vamos lá. Todas as vezes, todas, sem exceção, que os apóstolos, os discípulos, Paulo, estiver falando ali de mundo, a questão que estava havendo na igreja na época dos apóstolos era: a salvação é só do judeu? Sempre ele está falando: não, é do mundo todo, do judeu e do gentil. É o mundo, é o cosmos, mas ele não está falando no sentido de cada pessoa. Ele está quebrando a narrativa judaica que a salvação era só dos judeus. Ele está dizendo: não, é do mundo todo, não de todas as pessoas do mundo. É só isso. Mas eu quero agradecer a todos. Eu faço questão de ver esse debate aqui do Mateus com ele, porque se o Mateus chamar para conversar no grego, eu vou dizer ao Mateus, eu vou baixar as calças, pego o cinto e pode bater, não tem problema. Eu não conheço. Mas eu gostaria muito de, como ele não consegue refutar, se a gente for falar no português, ele vai recorrer. Eu queria ver ele falando aí no grego e no hebraico com o mestre William. Peraí, deixa eu ver se o Mateus vai ficar, que ele falou que não, que ele não quer. Aceita não. Ele não Aceita quer. Não. Ele não quer. Ele não quer, não. Mas se vocês me permitirem, eu até porque eu tenho pouco menos de 7 minutos,
Eu posso dar uma explicação mais técnica de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal Pode maneira. ficar à vontade, professor William. Pode falar. Então, o texto, a palavra cosmos não significa cada indivíduo sem exceção, mas uma humanidade sem distinção, tanto judeus como gentios. A palavra lá, paz mais pisteu, que está no particípio presente, todo o que crê, ali é uma classe de caracterização dos crentes, não a capacidade universal. E eu não conheço nenhum léxico que trabalha cosmo como cada indivíduo da Terra. Não conheço nenhum, hein? Nem o léxico de Tyre. Não trabalha com essa perspectiva. E o versículo ali, ele é descritivo soteriológico, ele não é um normativo capacitador. Esse talvez seja um erro que eu sempre falo nas minhas lives, que o arminiano sempre carrega esse peso, não sei se é por falta de conhecimento ou por falta mesmo de estudar, porque se eu tenho um descritivo soteriológico e não um normativo, nesse caso capacitador, ele elimina, ou seja, ele vai delimitar todo um grupo que é salvo. Quem é esse salvo? Os que creem. Mas não está tratando de origem ontológica da fé. O versículo não trabalha a origem da fé, até porque o próprio particípio não permite isso aqui. Não tem nada a ver com fé prevista. E se eu ler o universalismo potencial, aqui é importar uma categoria do texto que ela não existe. Aí eu faço uma pergunta para quem quiser responder João 3,16. Em qual elemento sintático do texto você identifica uma afirmação sobre capacidade universal de crer e não apenas uma descrição do grupo que crê? Quem quiser responder, fique à vontade. Texto explicativo. Professor William, o Jardel falou, mas eu queria ver a sua interpretação textual do grego, como conhecedor do grego e também como crítico textual, da primeira epístola de João 2,2. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo o mundo. O que se aplica a esse mundo aí? Esse cosmos. Então, de uma maneira bem rápida, se cosmo, se eu não me engano, a palavra lá é holotu cosmu, né? Ou seja, o mundo inteiro, não cada indivíduo sem exceção. Mas a extensão é universal, sem distinção, não tenho nenhum problema com isso. Mas não só judeus, mas também os gentios espalhados pelo mundo. A palavra ilasmos ali, inclusive, a propiciação, ela foi feita para todo mundo, sem nenhum problema. Ela foi feita para o bruxo, ela foi feita para crente, para todo mundo, até porque senão nós autos se matava. A propiciação é uma coisa. A expiação, no caso é o termo catarós, é outra coisa diferente. A expiação foi para os eleitos. A propiciação foi para o mundo inteiro, até porque a gente auto se matava aqui. A expiação foi dada para os bons e para os maus. Isso aí, mas eu com uma próxima oportunidade, porque aqui já é 00:15 aqui na minha cidade, mas numa próxima aqui nós podemos trabalhar esses dois termos. Catarose e lasmos é a mesma coisa? Propiciação e expiação são as mesmas coisas? Não. Até porque João não está tratando de quantidade individual, mas do alcance geográfico redentivo. É totalmente diferente. É aí que eu falo que É uma questão. E agora Peraí, só deixa ele concluir. Peraí. Deixa o William Deixa eu fazer uma concluir. pergunta, professor. Faz a pergunta e ele concluir, porque ele vai sair. Mas deixa eu fazer a pergunta a ele logo. Pode perguntar. Pergunta. Deixa o unicista perguntar, Matheus. Logo é você. Mano, a galera tá vendo o cara querendo ver eu e o William, mano. Vocês não estão deixando. Mas ele não tem tempo, não, Matheus. Você falou que não queria debater com ele. Poxa, 3 minutos, tem 3 minutos aí, não tem tempo? Oxe. Mas deixa o unicista fazer a pergunta, que ele tá aqui faz tempo, ele não pode falar ainda. Pô, espera só um momento aí que eu tenho que ver tempo. Teu áudio tá ruim, unicista. Ô, professor. Teu áudio tá ruim. Pronto, melhorou? Ele vai, acho que sim, a interpretação está errada da galera. Por quê? Porque o texto não informa que as pessoas estão numa opção. Elas estão perdidas, né? A Bíblia diz que Deus veio salvar o que estava perdido, né? Então, o texto está falando disso, pessoas perdidas ao qual ele veio salvar. Se a pessoa está em opção, então ela está salva. Ela está em opção, eu vou decidir se eu vou pro inferno ou pro céu. Não existe isso no texto. O texto está dizendo que veio salvar. Salvar é porque está acontecendo alguma coisa, né?
O que aconteceu para ser salvo? É isso que eu queria saber do senhor. E também que você trabalhasse nessa hermenêutica aí, a questão, porque o texto estava falando de quem crê, né? Quem crê, né? E o texto, acho que eu escrevi uma vez numa das respostas, queria ver se eu trabalhar isso aí, que é Efésios capítulo 1, verso 19, que vai dizer assim: ao qual sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu entendo que existe uma força operando para crermos. E essa força vem de Deus. O homem não crê por si mesmo. Isso converge em Filipenses, que ele vai dizer que tanto o agir como o efetuar em vós é de Deus. O final do contexto aqui no verso 23, tratando da igreja, ele vai dizer o seguinte, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer, esse contexto me dá a entender que a salvação realmente, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2, mais na frente, realmente vem de Deus por graça e não vem de vós, né? Então eu queria que você ouvisse aí o verso 19 do capítulo 1 de Efésios, uma análise grega aí pra gente. Eu posso fazer alguma coisa aqui. Eu posso fazer um aparato geral, o CH, e da próxima vez a gente trabalha qualquer passagem que vocês quiserem, pode ser? Pode, mestre. Pode sim, professor, pode sim, por favor. Então, o prólogo joanino, eu classifico ele em 4 etapas, tá? Eu classifico ele como normativo capacitador, origem ontológica e decisões finais. E dentro dessas 4 modalidades que eu trabalho, a Bíblia não pode se contradizer, muito menos o apóstolo João que escreveu essas cartas. Inclusive, João 3,16 não pode confrontar com João 17,9. Como é que ele amou o mundo e depois Jesus, na oração sacerdotal, diz que não roga pelo mundo? Não faz sentido. E o termo erotou ali, eu não oro pelo mundo, é uma oração intensa, presente do indicativo ativo. Essa oração vale até hoje. Olha o problema que eu vou entrar da teoria do livre-arbítrio. Agora eu já vou passar para outra passagem para vocês entenderem. Quando João trabalha o versículo 3,16, eu repito de novo, ali é um descritivo soteriológico, não é um normativo capacitador. É aí que os arminianos erram muito, porque eles acreditam que a palavra todo significa cada indivíduo. Então nós vamos ter problema na Bíblia, porque a Bíblia diz que toda a Judéia foi ser batizado por Jesus no Rio Jordão, e nós sabemos que todo mundo não foi batizado. E inclusive o próprio... Mestre William, Jesus, quando eu for levantado, atrairei a todos a mim. Olha, eu já ia falar essa passagem. E quando ele diz que todos atrairei a mim, ele não está falando cada indivíduo. Até porque Jesus disse que ele conhece aqueles que são seus. Gente, a Bíblia não pode se contradizer. Ela não pode ser um jogo de versículos. A palavra todo na Bíblia, ela é genérica. E outra coisa, se a palavra todo ali é todo mundo, então todos nós aqui somos ímpios, porque a Bíblia diz que todos se fizeram inúteis. E inúteis no grego é imprestável. Eu acredito que ninguém aqui é imprestável. Eu acredito que ninguém aqui é imprestável. E lá em Romanos diz que todos se fizeram inúteis. E dá uma olhada lá no verbo. É ação contínua. Então nós não presta, gente? Então nós temos que trabalhar o texto dentro do seu contexto. E com todo respeito aos arminianos, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, talvez eu sou um dos que mais apanha aqui na internet. As pessoas vêm para... Quando você vai para a presciência, a coisa embola ainda mais. Qual que é o jargão que é usado hoje em cima dos calvinistas? Vamos lá, já é meia-noite, eu acho que eu posso falar. Um tarado pegou uma criança ali, segundo o calvinismo, foi Deus que decretou. Agora, vamos para outra perspectiva. Tá, qual que é mais fácil, gente? Me ajuda aí. O Deus que decreta isso tudo ou o Deus que só assiste, podendo fazer alguma coisa, mas fica omisso? Qual que é pior? A presciência não resolve o problema, só coloca o problema para debaixo do tapete. A presciência nunca resolveu o problema, pelo contrário, a presciência coloca um Deus omisso, um Deus que só olha podendo fazer alguma coisa e não fez nada, assim como aconteceu no Jardim do Éden. Ontem eu tive um debate na minha live, um pelagiano, eu considero ele pelagiano, ele disse o seguinte: Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eu talvez seja o único calvinista do Brasil que acredito que eles não tiveram livre-arbítrio, porque se eles resolvem não pecar, não precisava da cruz, não ia ter cruz.
Não e, não teve. existe, e não existe expiação sem cruz, não existe culpa sem expiação, gente. Não tem como. E a cruz existe antes de Adão. Antes da fundação do mundo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pegue um baú, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como que o Adão e Eva não teriam liberdade se eles não quisessem pecar? Então a previsão de Deus falhou. Acabou a teologia arminiana, acabou a teologia calvinista, ou seja, fecha o pacote, esquece todo mundo, vamos falar de Serchinoye, vamos falar de... Professor, assim, o senhor falou que ia ficar 7 minutos, tá? Não acabou seu tempo ainda. Não acabou ainda. Ô, professor, por favor, deixa só o Matheus falar com o senhor rapidinho, que eu não tirei a fala dele para o unicista. Deixa ele só concluir com o senhor, por favor. Porque respeito. Existe uma hierarquia da apologética. Ele sabe que é na resenha. Eu não debato com o Jardel. Então, assim, existe cara que a gente não debate. Por exemplo, se o Jardel hoje falar comigo, vamos marcar um debate, eu não marco. Vamos marcar um debate no Podplay, eu não marco. Se o Jeremias falar assim, vamos marcar um debate no Podplay, eu não marco. Entendeu? O Jeremias queria no Teotópicos, né? Eu negava o Teotópicos. Ele chamou pro debate, eu disse, eu não debato. Mesmo jeito é o William, eu não debato com o William. O William é professor de grego, eu sou só um aluno. Então assim, pessoal, vamos saber o nosso lugar. Muitas coisas que ele falou aí eu não concordo. Mas quando entra no grego, não se trata de teologia. Não se trata de sistemática, é gramática. Entendeu? É um cara que manja com um cara que está aprendendo a manjar. Então assim, por isso que não debato não. Dele aí. Inclusive, vamos se unir contra as forças do mal. Eu não fiz nenhuma pergunta ainda, eu queria que o William explicasse. O Gabriel tá do lado do bem. O Gabriel tá do lado do bem. Ô pai, deixa eu falar aqui, pai. Qual a importância? Qual a importância? Falta converter. Qual a importância do Ross Steon que ele participa aqui em relação à continuidade do texto, como exaltome, poletai? O que significa isso necessariamente, esse particípio, professor? No português a gente sabe que seria uma ação já coordenada, né? Mas no grego, explica para nós aí, fazendo um favor. Acho que as pessoas não entenderam. Ixi, infelizmente eu não vou poder ficar, Gabriel. A mulher já tá me chamando aqui. Eu tô do lado de fora, eu até mostro para vocês. A minha área tá toda escura porque a minha neném tá dormindo, ela tem 1 ano. Aí, ó, tá escutando, né? Então eu não posso ficar. Vai me desculpando, mas eu vou começar a participar mais da live de vocês. Gostei da maneira que eu fui recebido, com respeito. É assim que eu gosto. Eu gosto de debater as ideias, jamais os homens. O Matheus eu já conheço, o Matheus é irmão meu, o Bodão já é da casa. Boa parte de vocês eu estou conhecendo agora, mas eu vou dar uma de apóstolo Paulo, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui para aprender também. Se eu fosse o dono da verdade, eu seria transladado vivo, então eu não sou, eu estou em busca da verdade. E como diz o apóstolo Paulo, né? Como pobre, mas enriquecendo a muitos, aquilo que a gente sabe, a gente passa para frente. Alguém vai discordar de um ponto? Vai discordar. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu só debato o que eu domino. Porque eu sei todas as possibilidades que o meu oponente vai chegar. Principalmente das passagens que eu cito. As passagens que eu cito, geralmente eu já sei o que vai vir para cima e eu já tenho minha réplica e minha tréplica. Porque eu me dedico muito, eu estou há 13 anos nesse ramo. E para quem não me conhece, pode me seguir aí, eu sigo de volta. O pastor Jardel, obrigado pelas palavras, Jardel. Não sou nem sombra daquilo que o senhor falou, tá? Nem sombra, estou longe daquilo. Matheus, valeu aí. Anderson, estou te conhecendo agora. Jane também. Prazer. Vocês, o Francisco. Pastor de Deus, pastor da Assembleia Prazer, de irmão. Deus. Seja sempre bem-vindo, tá? E pode ficar tranquilo. Toda vez que o senhor vier, a gente vai reservar um tempo aqui para escutá-lo mais vezes, tá? Pode ficar tranquilo. Eu já conheci, William, eu já conheci o senhor, já tinha visto algumas lives suas, só não tinha subido, mas já tinha assistido. Pode subir. Minhas lives, assim, elas são meio polêmicas, porque existe, e tem pessoas que você tem um extremo respeito. O TikTok, eu não sei se vocês concordam comigo, aqui é um verdadeiro suco da Deep Web, né?
Eu costumo dizer que aqui é a vitamina do suco da Deep Web. Por quê? Porque tem pessoas que eles não querem, o debate é simplesmente para ganhar. É como se fosse Goiás e Flamengo. E todas as vezes que eu vou debater com alguém, e diante de Deus, eles sabem que não é demagogia minha, não. Eu entro para perder. Por quê? Porque eu quero sair da cegueira, se eu tiver alguma cegueira. Eu preciso ser nem a metade. Daqui uns dias vocês vão me expulsar dessa live aqui. É porque Não. Não, mas sabendo que o senhor é calvinista, melhorou ainda mais. Não importa se é calvinista, se é arminiano, a questão é trazer estudo e ser sincero. Isso aí eu vi que o senhor é sincero e honesto com a palavra, então vai ser sempre bem-vindo aqui. Pode falar, Gabriel. Calvin. Ele é que nem Graconato, Gabriel. Ele é que nem Graconato. É que o William não sabe ainda. O William não sabe, mas tem muito supra aqui, William. Tem, né? Muitos. Na verdade, o Thomas Schneider, eu não sei se vocês conhecem, ele é um grande erudito. Ele tem um livro, Tá Exegese em Grego. Ele é um supralapsariano e um infralapsariano. Ele está ali no meio, ali, é um mitigado, né? Eu parto mais por essa ideia. E também eu sou um adepto também, inclusive o professor Jeremias estava citando João 3,16 e ele vive nas lives dele citando o N. Gruden. Eu até falei aqui, poxa, você está citando o N. Gruden e falando mal de João 3,16 dos calvinistas? Então, como assim? O livro só funciona quando convém? Mas infelizmente quando eu subi ele desceu. E eu também me inspiro muito no Walt também, e gosto muito também do... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo lembrar. O Matthew também, eu gosto muito também. Assim, são mentes brilhantes, né? Não que os outros não sejam, mas é porque é um aprofundamento surreal. Berkhoff, professor, você não gosta de Berkhoff? Gosto. Tanto é que eu tenho 3 obras muito grandes dele também. Eu gosto também do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Do Wolfgang também, gosto. Teologia, o Daniel Bell Wallace, por exemplo, eu mastigo o Daniel Bell Wallace, né? O Daniel Bell Wallace talvez, pode ter quem lê mais o Wallace do que eu. Igual, mas não tem. Membros vão. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Peraí, Gabriel. Messias, vai derrubar a live, Messias. Presta atenção aí. Na verdade, sim. Entendi. Na verdade, não é que eu descobri algo novo, mas eu construí através do tempo uma identidade. E é claro, você trabalha com vários outros autores também, você começa a construir uma identidade. Por exemplo, eu até citei ele aqui, Thomas Schneider, quando ele vai trabalhar Romanos 9, o termo catertismena, que Deus fez um povo preparado para a perdição, só o termo catertismena ali que está na voz passiva, ele gasta 9 páginas. Para vocês terem uma ideia, a profundidade do cara. Quem é o cara?
E só a universidade que ele dá aula também, em Dallas. Daí você já vê que o cara já é meio fraco. Então ele trabalha 9 páginas. A perspectiva dele é diferente de Calvino, desse termo catecismena. Quando ele vai trabalhar também o termo, quando Jesus disse assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, a palavra trouxer ali, no original, é algo de puxar com força, trazer com corda. E esse mesmo verbo aí, ele é